Olá, eu sou Denise Micene e esta é uma série sobre adoração em família. Nós vamos conversar sobre a importância de adorarmos o nosso Deus em espírito e em verdade. Feche os seus olhos, vamos falar primeiro com o Pai. Graças te damos, Senhor, porque em todo o tempo o Senhor é bom. Neste momento, ó Pai, conceda o teu Espírito na abertura da tua palavra para que tenhamos a sabedoria necessária em compreendê-la e viver de acordo com a tua vontade. Cuida dos teus filhos. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Certa vez, um casal foi interrogado a respeito de como eles conseguiam manter por cerca de 65 anos o relacionamento conjugal. E a resposta foi a seguinte: nós somos de uma época em que quando algo quebrava, nós éramos instruídos a consertar e não a jogar fora. Consertar, relacionamento. É isso que nós precisamos ter em mente neste momento, quando pensamos em adoração verdadeira, adoração real para com o nosso Deus. A palavra do Senhor, no livro de Gênesis, lá no capítulo 8, no verso de número 20, relata: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomado de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Daí então, nós temos um outro ponto também para destacar, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 12, agora nos versos 7 e 8. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A importância, meus queridos, de um altar para adoração é essencial nos dias de hoje. Quando falamos lá dos patriarcas, nos primórdios, nós retratamos aqui na palavra do Senhor que a cada mudança ou cada ato feito por Deus na vida deles era motivo de se erguer um altar para invocar o nome do Senhor, para adorá-lo em gratidão e pela certeza de que o Deus de Israel os estava acompanhando em todo o tempo. Daí então nós vemos hoje a importância de também termos um altar dentro dos nossos lares. E como isto é feito hoje? Por meio do culto familiar. Nós temos que voltar a exercer em casa, de coração, em sinal de obediência e gratidão a Deus, o culto familiar. Ele deve acontecer pela manhã e também no pôr do sol, onde nós juntamos os nossos familiares para ali, com o coração contrito, pedirmos a Deus bem cedinho pela proteção ao longo do dia e ao final dele nos reunirmos mais uma vez com o coração agora cheio de alegria, exaltarmos o nome do Senhor porque Ele foi fiel ao longo do dia, exerceu sobre a nossa casa e sobre a nossa família a sua misericórdia e a sua graça e nos livrou mais um dia de todo o mal que contém neste mundo. Exercer o culto familiar hoje demonstra que a minha e a tua família verdadeiramente está mantendo uma comunhão com o Senhor e está se preparando para o grande e eterno encontro com Ele nas nuvens do céu. Esse momento já está chegando e o Senhor levará para viver com Ele eternamente as famílias que o convidaram aqui para o viver em suas casas. O livro Orientação da Criança, no capítulo de número 78, da autora Ellen White, nos traz, a partir da página de número 517, algumas orientações de como estabelecer este culto familiar, simbolizando o altar do Senhor, hoje dentro dos nossos lares. E ela começa registrando as seguintes palavras: toda família deve erigir seu altar de oração, reconhecendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Ela diz mais: se já houve tempo em que toda a casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. E quanto a isso, não temos dúvidas. Precisamos recorrer à proteção diária do nosso Deus, não apenas com a palavra dele aberta na mesinha de centro dos nossos lares, ou até mesmo na estante, em um salmo para nos dar proteção. Não, nós precisamos tornar isto uma prática, uma vivência. Nós precisamos tornar isto real dentro dos nossos lares, falarmos com o nosso Deus todos os dias. Contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram o culto doméstico, não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e a temê-lo. Meus queridos, a adoração verdadeira, ela começa dentro de casa. Você não vai para a igreja para se encontrar com Deus. Você se encontra com Deus primeiro dentro da sua casa. Daí, com Ele, você vai até a casa do Pai. E lá é apenas o reafirmar do encontro que você tem com Ele diariamente dentro do teu lar e da tua casa. Antes de nos alegrarmos em irmos à casa do Senhor, eu e você temos que aprender primeiro a servirmos o nosso Deus dentro do nosso lar. A buscarmos o Senhor todos os dias, como diz Mateus 6,6, primeiro no secreto, primeiro na adoração individual e depois reunirmos a nossa família para exercermos essa adoração diante dele todos os dias. Não sei de nada que me cause tão grande tristeza, diz a autora, como um lar sem oração. Se não há oração, não há proteção. Paremos de nos iludirmos a ponto de querermos somente as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção. Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. E Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Então quem precisa buscar, quem precisa ajoelhar, quem precisa se humilhar e rasgar o coração diariamente, somos eu e você. É a nossa família que tem que estar de joelhos para buscar poder dos altos todos os dias. É certo também que de manhã e à tarde o universo celestial toma nota de cada família que ora. Que privilégio a minha família e a sua estar sendo anotada, escrita pelo anjo relator como uma família que ora, uma família que busca fazer a vontade de Deus todos os dias, que confia nele principalmente nesses momentos de crise e que sabe que independente das circunstâncias e das aflições, Deus ainda está no controle de tudo. E que por fim, como disse Jó, em breve ele se levantará sobre a terra, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há mais alguns pontos que nós devemos analisar. Como, por exemplo, antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida. E o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus para que os guarde durante o dia. Ide com humildade, coração cheio de ternura e com senso das tentações e perigos que se acham diante de vós e de vossos filhos. Pela fé, atai-os ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. E olha o que diz mais. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Há poder no culto familiar. A minha e a tua família, nesses últimos dias, serão testemunhas vivas do poder e da proteção diária do Senhor, se eu e você, a partir de hoje, reerguermos o altar da família. Nós temos que colocar de pé a comunhão diária com Deus por meio do culto familiar. E isto, de acordo com a autora, deve ter início e partir do pai, o homem que é o sacerdote do lar. Na ausência dele, é claro, a mãe assume esse papel, convocando toda a família bem cedinho e ao final do dia, mais uma vez, para estarem aos pés do Salvador. Porque se não for por ele e se não for para ele, não há razão de aqui estarmos. Se em breve queremos estar na presença do Pai, nós temos que sentir a presença dele já hoje, aqui, pertinho de nós e dentro também
das nossas casas. O pai, que é o sacerdote da família, deve dirigir os cultos matutino e vespertino. Os cultos devem ser os períodos curtos e espirituais. Não estamos falando aqui para se exercer dentro de casa algo maçante, do qual as pessoas, quando ouvem a palavra culto familiar, elas ficam irritadas, chateadas e pensando, nossa, que tédio. Não, nós estamos falando de algo prazeroso. Afinal de contas, esse é o momento do qual a nossa família chamará para dentro de casa o Deus de Israel. É um momento muito especial. Os corações devem estar abertos, as mentes devem estar limpas e o Espírito deve estar sendo buscado diariamente para que cada pouca palavra lida ali, um verso sequer, fique guardado nos corações e seja posto em prática todos os dias até a volta de Cristo Jesus. Há uma bênção especial para cada família que ora. Houve bênçãos para as famílias patriarcais que exerceram o altar e invocaram diariamente o nome do Senhor. Se assim fizermos hoje, se colocarmos em prática com cuidado, com carinho e com devoção, o reunir da nossa família, o estar próximo e perto do Pai de coração aberto, o Senhor nos concederá não apenas a proteção aqui, mas também a nossa família estará inscrita de uma vez por todas no livro da vida. É salvação que você quer? É salvação que você terá. Ainda há tempo, porque a porta da graça está aberta. Mas hoje o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se há um tempo de se reerguer o altar da família, o tempo é agora. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a partir de hoje a proteção diária dele esteja sobre o teu lar, a ponto que você e a sua família possam invocá-lo todos os dias e agradecê-lo por todo o cuidado, por todas as bênçãos e também pela misericórdia, porque a mão do Senhor ainda permanece erguida e estendida sobre nós. Mas haverá um tempo em que isto não mais acontecerá. E para tanto, este é o momento de nos fortalecermos. Este é o momento de fortalecer a adoração em família. Chame o Senhor para perto e você verá quantas bênçãos Ele ainda tem para conceder no teu lar. Deus é grande e quer te salvar. Deus é grande e quer estar perto de você. Sinta a presença do Pai. Permita que Jesus se agrade e sinta-se feliz ao estar dentro da tua casa, porque realmente só é feliz a família que tem Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.